Hoje vamos explorar lugares que carregam séculos de história e cenários que você precisa ver para acreditar. A Serra da Confusão e o famoso Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, são muito mais do que paisagens bonitas. Eles revelam capítulos da história humana e natural que você nunca imaginou. Bora descobrir o que faz dessa região um verdadeiro tesouro do Brasil? Estamos a caminho da Serra da Confusão, enfrentando o desafio do período chuvoso. As chuvas transformam as paisagens, deixando tudo mais verde e vivo. Mas também complicam as estradas, alguns trechos estão alagados, o que torna o percurso ainda mais emocionante. O guia Léo já está nos esperando para nos mostrar os segredos desse lugar único. Com sua experiência, vamos explorar os melhores caminhos, descobrir histórias fascinantes e nos conectar ainda mais com a natureza ao nosso redor. A aventura está só começando. Toda essa estrutura que você está vendo aqui foi uma ONG da Itália que investiu no parque. Eles entravam com 80% e o governo entrava com 20%. Quando o Michel Atena assumiu a presidência, ele cortou os 20% e os italianos saíram fora com os 80% também. Aí hoje só quem toma de conta aqui é o CMBio. E além dessa estrutura aqui, tem umas 6 ao redor do parque. Tudo foi os italianos que investiu no parque. Na Capivara foi os franceses e aqui foi os italianos. E aqui Foi construído em que ano? Qual ano? Em 2012. Eles vieram para cá em 2012. E aqui é o roteiro que a gente vai fazer. A gente está aqui no centro de visitante. Ia fazer a trilha Cores da Caatinga, Mirante da Cores da Caatinga, o Cânion das Andorinhas, Mirante Janela do Sertão e Gruta Riacho do Boi. Esses são os principais pontos mais visitados do parque, que dá para fazer no carro normal. Aqui é o segundo dia, onde ficam as pinturas, as tocas, só vai carro 4x4. Terceiro dia, os Cânions do Viana. É um parque muito grande, mas é muito pouco explorado. É o maior parque do Nordeste, está entre o 6º maior do Brasil, tem mais de 824 mil hectares o parque. Tem 3 biomas, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica. São 3 biomas aqui. 3 biomas. Após o Léo nos dar uma breve explicação sobre os lugares que iríamos explorar no parque, seguimos para a primeira parada, a Janela do Sertão. Ele nos contou sobre a importância dos italianos na criação e preservação desse parque e destacou um ponto crucial: o fato do governo brasileiro praticamente não investir em um lugar tão incrível, repleto de valor histórico, cultural e natural. Uma realidade que deixa muito a desejar diante da grandiosidade do parque. Os passeios dentro do parque exigem a presença de um guia, que vai junto com você dentro do seu carro. Em alguns trechos, é possível acessar sem um veículo 4x4, mas muitos pontos só são acessíveis com carros desse tipo. Você tem 2 opções: contratar o guia com um carro 4x4 ou utilizar o seu próprio veículo, caso ele seja apropriado, e o guia acompanha você na aventura. Estamos nos aproximando da Janela do Sertão, um ponto mágico onde a imensidão do sertão começa a se revelar.
Depois de admirar o mirante Janela do Sertão, seguimos para a Gruta Riacho do Boi. É um passeio que dá para fazer no mesmo dia, sem pressa. O acesso é fácil e há uma escada que leva direto para a entrada da gruta. Descendo, somos recebidos pelo som suave do riacho e pelas formas únicas esculpidas pela natureza. Fala pessoal, então a gente está aqui na Gruta Riacho do Boi e o nosso guia aqui, Léo, vai contar um pouco mais do porquê desse nome aqui. Bom pessoal, a gente está aqui na Gruta Riacho do Boi. Gruta Riacho do Boi foi dado o nome porque uns vaqueiros vinham correndo atrás de um boi, o boi caiu aqui nessa gruta. Como vocês podem ver, aqui forma um riacho quando chove. Aí ficou Gruta Riacho do Boi. Fala pessoal, então concluímos aqui o nosso primeiro dia visitando, explorando esse lugar maravilhoso que para muitos ainda não é conhecido. E tô aqui com o meu guia Léo, inclusive muito obrigado, Léo, você é um cara muito gente boa. Valeu. Vamos deixar o contato dele aqui na descrição embaixo, tá? Quem estiver aqui no Piauí, procurar o Léo. E a pergunta que todo mundo quer fazer, né? Chegou o momento. Léo, por que o nome Serra das Confusões? Então, o Parque Nacional Serra das Confusões foi dado o nome por causa da luminosidade do sol que reflete nas rochas. Conforme a luz do dia, elas mudam de cor, fica branca, fica vermelha e causa confusão na vista de quem está olhando. Você fica confuso, é confusão de cores. As rochas é muito parecida e o pessoal que passava aqui nessa estrada ficava confuso porque as rochas mudavam de cor. Eles iam passando, quando olhava de um jeito, a rocha estava vermelha, quando olhava de outra, a rocha estava branca e causava confusão na vista de quem estava olhando. E daí o nome. E esse nome foi dado por quem? Moradores? Moradores da região aqui, o pessoal ficava muito confuso, aí deu o nome, Serra das Confusões. Que legal, cara. Então pessoal, é isso aí, encerramos nosso primeiro dia. Amanhã tem Serra da Capivara e depois, para finalizar, Cânions do Viana. São mais dois pontos turísticos aí dentro do estado de Piauí, que vai ser incrível vocês conhecerem junto com a gente. Aqui é da placa, grudada. E aí? E os carros? Perdi essa placa aí, velho, no meio do caminho. Bora, né, pra vamos sentar, né, agora já. Pessoal, então, a gente concluiu o passeio da Serra das Confusões, né? E ao final do passeio, como a gente fez o passeio no período da tarde, então, tanto no final do passeio no período da manhã, quanto no período da tarde, você pode solicitar o guia se tem alguma opção de almoço ou de jantar, né, para você fazer. E o nosso guia falou que tem uma família que são ex-moradores, inclusive que moravam dentro do Parque da Serra das Confusões, que eles servem um almoço bem caseiro para os turistas que quiserem, né? Então é um almoço mais privado ali, onde você solicita com o seu guia, provavelmente outros guias vão também ter algum contato desse tipo. Então a gente está indo ali numa casinha comer aquele almoço com franguinho caipira, hein? Chegando lá a gente vai mostrar para vocês. Então, pessoal, a gente está aqui naquela casa que eu falei no vídeo anterior, né? Que recebeu a gente para fazer aquele almoço e janta, devido ao horário. E estamos aqui com eles dois e queria falar um pouco, né, sobre como que era antigamente, né? Porque eles moravam lá dentro do parque. O senhor tinha quantos anos na época? Era um 16, uns 16 anos. 16 anos. Você ficou lá até os 16, de lá com 16 a sua família saiu? Saiu de lá. Você morava com seus pais, sua família inteira? E como que surgiu a ideia de vocês atender a galera aqui?
por causa que aqui o pessoal procura muito a gente. Antes eu trabalhava, porque eu morava do lado de lá, eu trabalhava com barzinho. Aí pra cá nós mudou, construímos aqui esse barzinho. Aí a pessoa quer comer uma galinha, aí eu tô aqui pra me fazer. Essa galinha, qualquer comida que a pessoa precisar. E me fala um pouco mais sobre os alimentos que vocês plantam aqui. Aqui a gente planta a mandioca, que é a mansa e a brava. Mandioca mansa, mandioca É brava? porque tem a macaxeira, que a gente chama macaxeira, que é como é que o pessoal chama empinha, né? Aí, que a gente come ela qualquer tempo a gente come. Ah, E essa outra é a brava, pra gente fazer a farinha, a goma, que é a tapioca. que é então essa brava é só Que mais é para brava. esse tipo de alimento. E Sim. a normal, a outra É só pra gente. no seu outra dia é a dia. mansa, é. Fazer um almoço. Aí planta o feijão, planta a melancia. Só acho que tem aqui que não é boa pra milho. Não é bom pra mim. Não, Que é areia. Entendi. Muito boa comida, viu? Então, só de saber que tudo é retirado aqui, né? Mas é e verdade. aqui na Ladeira de Terra mesmo, que pra nós, a gente que mora aqui precisa de muita saúde, Deus dá muita saúde pra nós. E a gente tem um poço pra gente poder trabalhar, porque a fastura vai daqui. depende muito de água aqui. Todo mundo trabalha aqui na serra, e quando é na seca, só dessas carradas de coisa, quem mora no Baixo Moisés, Caracol, em outros povoados mais longe. Vocês não têm poço aqui? Tudo tem roça aqui. Tem não. redondeza. Citerno. Aí aqui a gente faz repagar uma pipa d'água, R$200, Mas- 160. É o preço variado. Mas por que não tem poço aqui? Por falta de equipamento para furar? Ou É porque não tá falta dando de água? interesse Ah, então é isso. de quem, de prefeito. Nossa, pra você ver como é que é. O É. poço é uma coisa tão simples pra gente lá em Goiás, né? Antigamente É aqui verdade, saía até muito. essas cisternas aí, né? Mas hoje em dia nem sai mais. A gente tem que ficar pagando pipa d'água. Então, gente, aqui nessa região que vocês moram, não, e vários outros não tem encanamento. Não, é doido. Lá onde eles viviam tinha água, tinha as nascentes de onde eles viviam. É, nós carregou muita água lá isso nas que eu ia te perguntar costas, agora. né? É. Lá dentro do parque. Então lá tinha as Lá nascentes. tinha água, não sei. Tu ainda tem saudade de ficar lá naquele lugar? Eu digo, não. Porque eu tô com minha coluna quebrada. Porque o camarada que de primeiro era a gente alciava uma saca, botava umas cabacinhas na saca, jogava nas costas, subia aquela serra, ó, caparriba, enchia uns tambor para as mulheres virem buscar no jegues, cá nas casas para levar. Aí quando o pessoal me falou, eu digo, moço, mas tá bom demais. Bom é aqui, que aqui é sossego. Pra mim é. Porque o sofrimento que eu tava, rapaz, é por isso que minha coluna é toda Lá era assim, lá desviada. era bem íngreme pra subir, né? Pegava água lá. Nós podíamos ir no forno ali, pra nós ficar lá conversando lá no pé do forno, como é que faz a farinha. É verdade. Bora! Ela passa aí, do bulinete passa pra cá, A massa. a massa. Aí da massa vai lá pra aquele troço. Da massa a gente faz assim. Aí joga dentro de uma caixa. Massa a gente pega, coloca nessa caixa, aí coloca a água, pega outro rodo de pau, como você cadê? Aí vai ficar mexendo, Tá vendo? adobalo. Ali vai ficar mexendo ela dentro daquela caixa. Dentro da caixa. Com a massa. Aí a gente pega um Aí balde. pega um balde. Um balde de uns 10 litros. E Aí vai enchendo joga. aquela mampoeira e colocando assim na rede. Ah, vai colocando aí. Aí é que, colocando. é que a gente vai trabalhando assim com a É. massa, né? Todo mundo assim. É todo mundo. Aí tem um Aí, só colocando. Ali tem um tampo que a gente coloca a massa, a gente pega a massa daqui, quando ela já tá tirada, aquela mampoeira e joga pra ali. Aí quando aqui enche, a gente pega e enche aquelas caixas, igual aquela caixa d'água. Aí tudo fica cheio da massa. Aí não, fica cheio da mampoeira. Só da mampoeira. A massa Pra a gente tirar joga o- fora. Então A a polvilha. massa é Já vai descartada? pra outra ali. Aí dali a massa, coloca dentro de umas sacas. Vai lá com a prensa da lá. Essa tá do outro lado. A prensa tá do outro lado ali. Aí de manhã, Aí de manhã a gente tira de lá. Aí torna a passar ela De novo. no boleneto pra quebrar os bolos. Poder ir lá pro Aqui no forno. Aí vai pro.
Aí O forno, ele é feito... Ele é todo de cerâmica ali, é né? tudo na cerâmica. Caramba, cara, e como é que esse trem esquenta aí, né? Por baixo? Rapaz, aqui depois que esquenta, pronto. É. Mas ele esquenta por completo ou tem só a área Não, própria ali? completo. Ele esquenta aqui todo completo, porque é duas bocas. Ah, Aí a gente coloca madeira dali, coloca de lá. Aí O quando forno de esquenta baixo é feito com essas pedras. Aí Por coloca, baixo. por baixo. Aí coloca depois- uns assim, outros embaixo. Aí depois bate o piso, aí depois poder assentar a cerâmica. entendi. Aí pode você. É rápido demais. Aqui eu muito tiro 2 sacos, 2 e 15 pratos. E esse procedimento, ele é feito quantas vezes por ano? Vocês fazem isso? Não, Sempre? nós faz direto. Direto? Direto. Só não agora nesse período porque a mandioca deu uma adoecida. Mas do mês de No mês de- março pra frente, a gente tem De forno fevereiro, De março começa a pra frente? trabalhar. nós começamos a mexer. Que aqui é o ganha-pão de nós. Aqui é o ganha-pão de nós. Ao raiar do dia, nos preparamos para uma aventura desafiadora rumo aos imponentes cânions do Viana. Sabíamos que o trajeto não seria fácil. As chuvas recentes haviam transformado a estrada em um verdadeiro teste para veículos 4x4. O caminho, marcado por áreas alagadas e trechos praticamente intransitáveis, exigiria não apenas força do carro, mas também trabalho em equipe. Isso aí é a Pantera Negra descendo. Éramos 5 no grupo: o motorista, o guia experiente e um homem estrategicamente equipado com ferramentas para reparar a estrada sempre que necessário. Aí galera, buraco feio aqui, mas tamo junto, tamo junto. Devagarzinho a gente chega lá. Com o calor do sertão, não tem nada melhor do que uma cajuína gelada para refrescar. A cidade de Caracol, onde estávamos, é um ponto de partida para explorar a região dos cânions do Viana. A cerca de 116 quilômetros de distância, a estrada que nos leva até lá é em grande parte de terra, com cerca de 70 quilômetros de percurso. Durante a viagem, passamos por vilarejos isolados, atravessamos trechos de sol intenso e enfrentamos as condições da estrada que, após chuvas, ficam ainda mais desafiadoras. A experiência de percorrer esse caminho é única, mostrando um pedaço autêntico da vida no sertão, longe dos centros urbanos. Fala pessoal, então a gente está aqui hoje no nosso segundo dia aqui no Piauí e o nosso ponto de visitação hoje foi o Cânions do Viana. E eu estou aqui com o nosso guia Maicon, que está responsável por guiar nosso trajeto aqui por esse lugar fantástico. Maicon, então, de onde que surgiu esse nome, Cânions do Viana? Cânions do Viana surgiu através de um povoado, fica próximo ao parque, através de uma pessoa que foi descoberta, por isso que deu o nome a esses Cânions do Viana, através de uma vila que tem próximo ao Parque Serra das Confusões. E quem que escolheu o nome, que decidiu chamar esse aqui? Foi um senhor chamado Viana também. Viana também é o nome dele?
Ah, legal. E há quanto tempo já que está aberto ao público essa área para visitação? Assim, ele é bem recente, foi o parque em si, foi através do Rally dos Sertões. Ah, foi através do Rally dos Sertões que foi bem descoberto. Que descobriram? O pessoal começaram a andar aqui e geralmente foi já a segunda vez que o Rally dos Sertões está passando aqui. E através do Rally dos Sertões que ficou bem conhecido. O Luciano Huck também veio, com o Whindersson Nunes. Também. Que ficou bastante conhecido e fez uma divulgação bacana. E daí por diante só é crescimento de turistas e mais turistas. São quantos quilômetros da entrada até a saída do cânion? São 32 quilômetros. 32 quilômetros. 32 quilômetros, mas de cânions mesmos chega a 7 quilômetros. De cânions mesmo, 7 quilômetros. 7 quilômetros. Entendi. E só pra galera saber, o Maico, fala um pouco da questão do veículo, né? Fala um pouco do passeio, como que funciona, pra galera entender, quem tiver interesse. Galera, quem tiver interesse, o passeio funciona como 4x4. Quem tiver seu 4x4. É um passeio que areia, dunas, tem serras também. Quem tiver sua moto e gosta de uma adrenalina também é show de bola para fazer um passeio de trilha. É espetacular. Ele e Fábio gostou muito. Período chuvoso é bem legal de se visitar. Tem algumas moderações de poços de águas fundas, mas com o seu carro 4x4 você vai muito longe e vale a pena conhecer esse lindo local. Galera, então, é um local ainda pouco visitado, né? Como vocês ouviram o Marco falar. Tem um acesso um pouco complicado ainda, falta um pouco de investimento do governo, né, nesse local incrível aqui. Então, assim, realmente é uma estrada que você tem que ter um guia para te acompanhar, não tem como arriscar fazer sozinho. A utilização de um veículo 4x4, né, a gente viu hoje que é de extrema importância para tá vindo para esse local. E o passeio costuma demorar quanto tempo, Léo? Igual a gente está saindo de Caracol. Isso. Né, para Cânions do Viana. Tem de outras cidades também fazendo esse passeio, né? De onde mais que tem? Tem Bom Jesus, que é o passeio de Bom Jesus até o final dos Cânions, Caracol até Bom Jesus. Geralmente saindo de Caracol cerca de umas 8 horas da manhã, por volta de umas 10 horas, 10 e meia, se tudo ocorrer bem, umas 2 horas e meia. Entendi. E de Bom Jesus até a entrada dos Cânions, cerca de 1 hora. Entendi. E assim, a gente fez um passeio ontem, né, que vocês viram, que foi Serra das Confusões, igual o Maico estava falando, é um parque só, né, Maico? Tudo. São um parque só. Que é Serra das Confusões e Cânions do Viana. Isso. Na realidade, esses paredões todos, eles pertencem à Serra das Confusões. Já aqui é estrada livre, pode passar tranquilo, mas o essencial é vocês entrar com guia, porque tem animais peçonhentos, são propriedade particular e às vezes o acesso tem muitos animais que podem causar acidente, então o ideal é entrar com guia. Com guia, entendi. Pessoal, então, como vocês viram aí, esse lugar incrível aqui, ó, tipo, a gente pesquisou bastante a gente gosta de desbravar, né, lugares menos visitados, até mesmo para tentar trazer, né, tentar mostrar isso pra galera que não conhece, porque assim, Léo, quando a gente procurou, até falei com o Léo ontem, Michael, quando a gente procurou esse local para vir, né, foi pesquisando, a gente viu que realmente poucas pessoas conhecem daqui, né? Sim, sim. Não é muito conhecido pela galera ainda, né, esse local. Os turistas que vêm mais para cá, é mais daqui da região? Geralmente vem turistas de várias localidades, várias cidades. Estados, países, você já está vindo de países de fora já? Sim, sim. Já, inclusive, né? Tem uma guia que é daqui de Bom Jesus, Márcia Calisto, que ela é especialista em atender esses pessoais, uma pessoa muito boa. Ela atende geralmente expedições, vem muitas expedições, tanto de Bom Jesus como de Caracol. Geralmente essas pessoas costumam passar só de passagem, porque é um local muito bonito para se visitar. É isso, pessoal. Quem tiver oportunidade, vem visitar. Eu vou deixar o contato aqui do nosso guia, o Michael, tá? Vou deixar aqui na descrição aqui embaixo também. Ontem a gente fez com o Léo, que é meu primo. Que é primo do Michael. Hoje foi com o Michael. E amanhã, nosso próximo dia, iremos visitar a Serra da Capivara. E provavelmente amanhã vai ser o Marinho, o nosso guia lá. Mas é isso, galera. Espero que tenham gostado. É realmente um lugar incrível. E eu confesso que eu fiquei impressionado com isso tudo aqui, viu?
Os cânions do Viana são um lugar que ainda guarda aquela essência, intocada, pouco explorada, e é isso que o torna tão especial. É incrível pensar que um cenário tão impressionante ainda não recebe o valor que merece. Na volta dos cânions do Viana, enfrentamos novamente os desafios do caminho. Estradas com trechos alagados e escorregadios por conta do período chuvoso. Durante a seca, o cenário muda, mas os desafios permanecem, com a areia tomando conta do percurso e exigindo igualmente um veículo 4x4. Cada estação transforma a jornada. De repente, tivemos uma surpresa. No meio do caminho de volta, encontramos uma Dodge Ram 4x4 presa em um dos trechos mais desafiadores da estrada. Oi! Você tá olhando, tá calculando ali pra ver se passa. Oxê! Que isso? O motorista da caminhonete não conseguia passar sem ajuda, e a situação exigia que todo mundo se unisse. As pessoas que estavam com a gente no passeio deram uma mão, ajudando a ajustar o trajeto e liberar espaço para que conseguíssemos passar também. Foi um momento de colaboração, onde mais uma vez ficou claro que, no sertão, cada estrada é uma aventura, e todo mundo precisa se ajudar para seguir em frente. Tava saindo do carro aqui. Não, tá de boa. Porque aqui, ó, tanto ela pega o retrovisor aqui, como pega o meio dela, viu? Se não fosse essa pedra aqui, ó, ela passava de boa. Qual pedra? Essa aqui. No caso, você tem que passar por ali. É. Mas ela dela é blindada, ela pesa demais. É só por lá. Não dá pra lá. Fica no buraco ali. Já subiu uma vez aqui no rally. E ela que salvou nós, os outros caras, puxando. Eu puxei o trole. Sexta-feira aqui, foi. Vai em cima da tomada. Aí eu desci pro carro, desci. Vamos cavar onde? Então vai ali, aquela mais embaixo ali. Não, é porque ela é pesada. Cara, só se você subir com aí em cima. Eu acho que eu não vou subir não, com ninguém em cima não, porque... Pode cair, a roda vai levantar. O certo é fazer, sabe o que? A gente cavar aqui, ó, deixar aqui certinho. Eu acho que eu vim com ela aqui, ó. É. Costurar pra ali. Aí a gente cava aqui, ó, deixa aqui certinho e dá certo. É, acho que é isso mesmo. Na primeira tentativa, depois de preencher os buracos, para ajudar a caminhonete a avançar, ela acabou ficando presa em uma pedra. Agora, a missão era liberar o veículo de cima da pedra.
Saiu, Renan. Peraí. Eu acho que aí não pega o fundo não, velho. Aí não, desce, vem. Ô, Renan, acho que a frente não pega não, será? Só ali aí. Não, porque assim, se ele jogar pra cá, ó. Desce de boa. Vai. Bora, vai devagar. Vem. Tem um kart que é bem embaixo. Parei. Tenta jogar pra cima da pedra, entendeu? Para. Vai. Pode ir. Ei, pode vir, vem. Pode, vem. Pode vir. Vem. Isso, vem, pode vir, vem. Cuidado aí, viu, galera? Sai aí, vai. Segura. Vem, mais um pouco, vem mais um pouco. Aí. A pedra grande tá aqui, ó, Renan, tá ali, ó. Não, tem outra aqui na frente. Não, ela tá aqui embaixo, não, ela tá aqui, ó. Tem uma no meio aí também, olha pra baixo aí. Tem uma pedra no meio. Vem aqui, ó. Aí, aqui, ó. Aqui. Tá no... Não, esse daí é daquela chatada. Não, desse daí não. O negócio é... Agora vai. Foi. Depois de algumas manobras e bastante cuidado, conseguimos liberar o veículo que estava preso na pedra. Com o problema resolvido, seguimos nosso caminho, mais conscientes dos desafios que essas estradas podem trazer. Faz parte da experiência em um lugar tão isolado e único como este. Agora estamos chegando na Serra da Capivara após uma noite de descanso na cidade de Coronel José Dias. Estamos a caminho do Museu da Natureza, um espaço que nos ajudará a entender melhor a imensa riqueza arqueológica dessa região, conhecida mundialmente por suas pinturas rupestres e sua história, que remonta a milhares de anos. É o começo de mais um dia de aprendizado nesse lugar único. Quem vai nos acompanhar nesses 2 dias de exploração é o nosso guia, Marinho. O museu é uma verdadeira imersão na história natural da região, com exposições que contam como a paisagem, o clima e a fauna foram se transformando ao longo de milhões de anos.
Assim que entramos, já ficamos impressionados com a organização e a riqueza de informações. As projeções, os fósseis e os painéis interativos tornam a experiência envolvente e educativa, ajudando a compreender a importância desse lugar, que é um dos berços da humanidade no Brasil. Cada sala apresenta uma narrativa única. Uma das partes que mais chama a atenção é a forma como a tecnologia é usada para criar uma experiência interativa, permitindo que a gente se sinta parte dessa história. Ao sair, fica ainda mais claro o quanto o Parque Nacional da Serra da Capivara é especial, um lugar que preserva não apenas a memória da humanidade, mas também as marcas do próprio planeta. Fala pessoal, então estamos aqui hoje no nosso terceiro dia no Piauí. Hoje foi o dia de visitar esse museu fantástico que é o Museu da Natureza, e hoje o nosso guia que está nos acompanhando aqui é o Marinho. Marinho, se apresenta para a galera aí. Tá? Eu sou o Marinho, né? Sou guia aqui na Serra da Capivara desde 95, né? E eu trabalho com turismo aqui já há 30 anos aqui na Serra da Capivara, né? Capivara. Marinho, conta mais pra gente sobre esse museu aí, pra galera entender. Então, o Museu da Natureza, ele foi um projeto que foi desenvolvido pela Nied Guidon por conta de uns vestígios de animais da megafauna encontrados aqui na região da Serra da Capivara, né? Tem aqui na Serra da Capivara a Missão Franco-Brasileira, né? Dirigido por ela, como chefe da missão. Sempre foi voltado pela história do homem, né? Mas ele foi encontrando vários outros vestígios ligados à natureza, principalmente esses fósseis de animais da megafauna aqui na Serra da Capivara. Então todo esse material estava nos laboratórios parado sem ter o conhecimento da população. Então foi criado o museu e foi inaugurado no dia 18 de dezembro de 2018, né? O museu ele foi inaugurado. E ele conta toda a história desde a formação do sistema solar, né, da formação do planeta Terra, né, e a exposição ele começa pelo buraco negro, aí depois vem pela formação do sistema, aí a formação do planeta Terra, e aí vem por vários movimentos do que ocorreu com o movimento da Terra, né, até parar nos vestígios encontrados aqui, que foram esses animais da megafauna, na época do dinossauro, né? Aqui houve uma dinâmica da natureza muito grande, né? Aqui foi mar no período, tem vestígios marinhos daquele período ainda, no período entre 360 a 420 milhões de anos, que foi o período que o mar trouxe todos esses sedimentos depositando aqui, que é o que a gente vai ver depois no passeio. A gente vai demonstrar outras imagens, que até a formação rochosa representando esse período, os fósseis marinhos, e depois vem períodos glaciais aqui na Serra da Capivara, né? Também representa uma sala de um período glacial muito bacana. E os animais da megafauna tem uma parte interativa, onde tem a sala interativa, onde tem um voo de asa delta, representa um simulador de asa delta, também incrível, né? Você passa sobrevoando, a sensação real de você estar sobrevoando sobre os paredões rochosos aqui por cima da Serra da Capivara. Tem imagens, né, de animais flagrados aqui, animais real com câmeras traps também, que é uma das salas. E depois a gente tem uma sala que é um texto lido pela uma oratória feita por Maria Bethânia, um texto lindíssimo que fala toda a história da Terra, né, o movimento e tal. É um museu incrível, assim, que as pessoas que vêm aqui para o Piauí, que vêm para a Serra da Capivara, têm que visitar. Pessoal, então, como vocês viram aí, é um museu que a gente super recomenda, tanto que nem estava nos nossos planos visitar ele, mas depois que o Marinho falou pra gente, porque existe outro museu aqui também, que é o Museu do Homem Americano, que fala mais da parte do homem, né, dos nossos antepassados aqui na região. E esse Museu da Natureza fala mais da fauna e flora, né? Eu vi que tem aquele ambiente que mostra aquelas pecinhas penduradas, sabe, o Marinho, o que é aquilo ali? Tipo, aquele ambiente ali representa a fauna e a flora, né? Eu vi.
Um pouco da fauna e um pouco da flora. Sim. São todas coisas antigas ou a fauna e flora que tem lá são atuais? Da sala do período glaciais. O que tem as pecinhas penduradas assim? Que são os cubinhos, Vou mostrar né? para vocês isso. Aquela ali representa o período glacial. Ali desde a fauna e flora e animais também da marinho, né? Que ocorreu, né? Que é encontrado ali representa 90% do que existiu e existe até hoje. São em torno de 1000 peças daquela. Cara, muito legal mesmo. Pessoal, então, o Marinho vai falar também um pouco pra gente de uma pessoa muito importante, que é a Nied Guidon, que foi a fundadora do nosso museu aí, que é o Museu da Natureza, né? Então o Marinho vai contar um pouco sobre ela e como que foi essa ideia aí, né, Marinho? Então, a Nied Guidon, um pouquinho da história, né, do local. Nied Guidon, ela foi mentora de tudo isso aqui, né? Ela soube da nossa região em 63. Ela, recém-formada, né, com amigos da universidade, estava com uma exposição de pinturas de Minas Gerais no Museu Ipiranga. Uma pessoa daqui foi para São Paulo, passou no Museu Ipiranga para visitar e se deparou com aquela exposição e comentou com a funcionária do museu que na região dela morava, aqui no sudeste do Piauí, tinha muitas pinturas parecidas com aquelas. E aí essa funcionária do museu foi lá, chamou Nied Guidon, que ela era responsável por aquela exposição de fotografias de pinturas lá no Museu Ipiranga, as pinturas lá de Minas. E aí a Nied Guidon conversou com essa pessoa, né? Conversou com essa pessoa, a pessoa relatou as pinturas, depois mandou fotos para ela viu que as pinturas daqui, através daquelas fotos que aquela pessoa tinha mandado, era muito diferente das que elas tinham visto, pela dinâmica, pelas informações que as pinturas têm, né? Que são cenas temáticas do dia a dia, né? Que lembra cenas temáticas. Então ela tentou vir naquele ano, mas não conseguiu chegar, e aí retornou para São Paulo. Só que isso aí em 63, 64 veio o regime militar, ela foi para a França, né? A família dela mandou ela para lá por conta do regime, e aí só em 1970 ela vem com uma missão franco-brasileira, fazer um trabalho com a tribo indígena no estado de Goiás, e aí ela já no estado de Goiás aqui próximo, ela vou até lá no Piauí, porque eu estou sabendo de pinturas assim, assado, e eu vou lá conferir. Foi que ela chegou aqui em 70 ela conhece aqui as primeiras pinturas, e aí de idas e voltas, em 73 ela faz a segunda viagem, em 75 faz a terceira viagem aqui na nossa região e escreve o projeto de criação do parque, né, de criar do parque, manda para o governo do estado, o governo do estado encaminha para Brasília esse projeto, e aí no dia 5 de junho de 1979 foi criado o Parque Nacional Serra da Capivara, né? Foi uma pessoa muito importante em todo esse processo, né? Não só com a criação do parque, mas com as pesquisas realizadas aqui e econômico, socioeconômico no entorno, né? Tem vários projetos que ela se desenvolveu. Para a gente aqui, para nós, é uma heroína para a gente, entendeu? Porque ela é de onde mesmo, Maria? Ela é filha de mãe brasileira, lá de Jaú, e de pai francês. E ela nasceu? Nasceu em Jaú. Jaú. Cara, que interessante, muito legal mesmo. Pra gente aqui, pessoal, a Nied Guidon não é só uma pesquisadora importante, é a nossa heroína aqui, porque ela mudou toda a expectativa de vida da gente. A gente não tem expectativa de vida nenhuma aqui, né? E ela chega e muda toda a região, né? E desenvolve geração de emprego. Hoje as pessoas aqui, a gente agradece muito ela. É uma senhora que já está fazendo 92 anos, no dia 12 de março. Está fazendo 92, ela mora em São Raimundo Nonato. Ela mora aqui atualmente, tem desde o final da década de 80 que ela mora aqui, cidadania sanraimundense. Que legal, Marinho. Marinho, a última pergunta aqui para finalizar. Qual a importância disso aqui para você, cara? Cara, a importância não tem nem como descrever, né? Não tem nem descrever. Porque eu peguei todo o processo, né? Desde a dificuldade que a gente tinha com a questão de sobrevivência, né? Alimentação muito restrita, né? Que pelo estado de miséria que a gente vivia. E aí ela chega e muda esse cenário como geração de emprego. Meu pai fez parte da equipe de pessoas, de trabalhadores locais que auxiliavam nas pesquisas, né? E aí a gente recebeu uma certa preparação para que a gente conseguisse sobreviver com o que o parque poderia oferecer como geração de emprego, que foi o turismo.
né? E várias outras atividades, né? Eu trabalhei na conservação de pintura, sou prestador de serviço para o ICMBio. Trabalhei como na conservação de pintura. Como que é feita essa conservação, Marinho? A conservação de pintura são um trabalho de cuidar das pinturas, limpeza de casa de cupim, de vespa, de maribondo, consolidar algumas placas que está querendo se quebrar com a pintura. Você faz uma pingadeira também para evitar que a água escorre por cima da pintura. Fez trabalho que foi um trabalho pioneiro, desenvolvido, são técnicas desenvolvidas por uma pesquisadora da Federal do Piauí e é membro da Fundação Museu do Americano, que é a Conceição Laje. Ela forneceu o curso para gente trabalhar nisso aí. Da hora, né? E pessoal, amanhã a gente vai ter outro passeio com o Marinho aqui, que vai ser na Serra da Capivara, aqui ao lado. A gente vai mostrar várias pinturas rupestres aí, muito incrível o lugar, é fantástico. E só para avisar, quem estiver vindo para cá, vou deixar o contato do Marinho aqui na descrição, tá? O cara é muito gente boa. E Marinho, obrigado. E deixa uma mensagem pra galera aí desse lugar incrível. Você nasceu aqui mesmo, né? Eu nasci aqui mesmo num vilarejo, né, chamado Sítio do Mocó. Fica a 2 quilômetros da portaria principal que dá acesso à Pedra Furada, que é o maior cartão postal do parque, e o Boqueirão da Pedra Furada. A Toca do Boqueirão da Pedra Furada é a maior galeria de arte rupestre que nós temos aqui na Serra da Capivara. E foi lá que que houve 10 anos de pesquisa, onde foi encontrado vestígios que datam de 5 mil anos e vai até 59 mil anos. Foi a partir daí que começou a se pensar em outras possibilidades para o povoamento das Américas, né? Ou seja, foi lá que se começou a se pensar que o homem está aqui na América há muito mais tempo, que pode ter havido outros caminhos também para o povoamento das Américas, não só para o Estreito Ibérico, que é uma teoria já tradicional, já de décadas, que se ensina pela América inteira, como único caminho, né? Então, no final da década de 80, as pesquisas que a Nierguidon publica um artigo falando que aqui na Serra da Capivara, baseado nesse sítio lá, que tem vestígios muito antigos, né? Esse sítio arqueológico ele é o maior sítio arqueológico do mundo, né? É a maior galeria. Tem mais de 1.100 pinturas lá. Ou seja, pessoal, quem vem ao Piauí tem que visitar a Serra da Capivara. Não tem como passar sem ver. Mas e como começou a sua história com a Serra da Capivara? Conta pra galera aí. Serra da Capivara foi a minha infância. Desde a infância. A Serra da Capivara, eu tenho a minha história, ela interlaça com a história da Serra da Capivara. Eu sou de 78, o parque é de 79. Né? Eu moro bem pertinho desses pontos principais que eu estava me falando. E a minha família, o meu avô, tinha terra onde fica o cartão postal do parque. Então, minha infância, o parque foi criado em 79, mas a minha infância até 93 ainda andava por lá, para as roças, então conhecia bem aquele local ali. Fiz parte de um projeto, né, da Fundação Museu do Americano, né, que era escolas com tempo integral, passava o dia na escola, tinha a grade curricular normal de ensino, tinha oficina, tinha reforço e tinha alguns cursos técnicos para que preparasse aquelas crianças para que no futuro conseguisse pegar, inserir no mercado de trabalho que o parque poderia oferecer com o turismo. E aqui estou eu já há 30 anos, né? Agora 2025, está fazendo 30 anos, eu comecei em 95 como guia aqui na Serra da Capivara. Comecei na minha infância, ali por volta de 16 anos, 16, 17 anos, quando eu comecei. Né? Pessoal, e para fazer um passeio desse, visitar um lugar incrível como esse aqui em Piauí, no nosso Nordeste, é extremamente importante um guia junto com você, porque não faz sentido nenhum você ver essas pinturas sem entender o que realmente elas significam, né? Então, cara, é importantíssimo o trabalho dele. E outra coisa também, o Marinho também é um grande apreciador de pássaros, né, Marinho? Você faz passeio com a galera também, se quiser, desse tipo de... Então, pra galera aí. Como eu nasci aqui, né, no meio do mato, o contato com a natureza desde menino, já conhecia esses bichinhos andando por aí, né, os passarinhos e tal. E aí ele começou a vir alguns ornitólogos aqui interessados de fotografar passarinho, observar, né. Então as pessoas diziam, o Marinho, ele conhece bastante, tal. Aí eu comecei a acompanhar, e aí eu peguei gosto, né. Tem dois rapazes, um rapaz, um ornitólogo aí que tem um papel fundamental para me motivar, né, nesse processo. E está fazendo 7 anos que eu trabalho com observação de aves
aves aqui na Serra da Capivara e não tinha divulgação. Eu criei uma página nova agora só para isso e comecei a fotografar esses bichos e comecei a divulgar. Ele começou a divulgar, criou um Instagram, inclusive com imagens muito bonitas. E assim, quem sabe eu e a Ramona somos grandes apreciadores de imagens e vídeo, né, de fotos e vídeo. E o Marinho tem um Instagram, deixa o Instagram pra galera aí, Marinho, muito bom mesmo, viu? Então, eu tenho dois Instagram, que é o mais antigo, que eu utilizo para divulgar meu trabalho como guia, né? O guia. E aí chama Marinho, Guia Serra da Capivara, e tem agora o novo, que é voltado para observação de aves, que é o Passarinhando na Serra da Capivara. Cara, que massa. E pode ter certeza que o próximo passeio a gente vai combinar para ir apreciar, para procurar uns pássaros aí no meio da floresta, com certeza. É minha nova paixão. Pessoal, bom demais saber que ele é um apreciador disso também, porque a gente ama estar em meio à natureza. E é isso aí, pessoal. Veio aqui pra Serra da Capivara, procura esse cara aqui que é o cara, entende demais. Beleza? Tamo junto e até amanhã. Por conta desse esqueleto, ele tem um crânio mais alongado. Que o crânio mais alongado é característico do biotipo do povo africano, não do povo asiático. O povo asiático, que acredita que deu a origem ao índio atual, né, que temos no Brasil, na América inteira, ele tem um crânio mais achatado. Então, o asiático ele tem um crânio totalmente distinto do crânio... Você vê que ele não é achatado, é mais alongado, que é característico do povo africano. Essas fezes foram encontradas na toca do boqueirão da Pedra Furada. Ela é uma fezes que ela foi encontrada, foi estudada pelo pessoal de parasita, da Fiocruz, né, que é estuda parasita, e foi encontrado um verme do amarelão nele, que esse verme ele é endêmico do continente africano. E esse verme, ele não se sabe sobre a história desse verme, que ele não sobrevive no organismo humano em temperaturas abaixo de 17 graus. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa pessoa, ou ancestral dele que chegou infectado aqui, ele não veio por climas frios, gelados, né, entendeu? Ele veio por climas tropicais. Né, tirando a hipótese de que esse homem, o ancestral dele que chegou aqui contaminado, ele não veio por Estreito de Bering, ele veio por outras rotas. Aí, associado o crânio, que tem mais alongado, esse verme nesse cropólito, né, nesse cocô, que é endêmico da África, e isso a Nanieri Guidon começa a apontar que outras possibilidades do povoamento das Américas. Então ela cita que é baseado nesses indícios que o homem que chegou aqui ele pode ter vindo por outros caminhos além de Bering, né? Pode ter vindo pela rota do Atlântico, que inclusive está ali, ó, naquela, explicando mais ou menos como aconteceu. Então a gente saiu de Coronel José Dias, né, onde se encontra o Museu da Natureza, e viemos para São Raimundo Nonato, onde se encontra o Museu do Homem Americano. A gente vai mostrar o vídeo para vocês aí, mas vou deixar o especialista aí falar sobre esse museu. Conta um pouco mais dessa história aí, Marinho, como foi que surgiu o museu, o que se encontra nele, o que a galera que vai vir visitar pode estar vendo ali. Então, o Museu do Homem Americano é um museu mais velho, né, mais antigo, ele é da década de 90, e quando construiu ele foi para poder expor todo o material encontrado nas pesquisas arqueológicas aqui envolvendo ao homem, né? Aí tem fósseis humanos, tem as pinturas que lá eles deixaram, tem reprojeção deles, né, em vídeo, né, das pinturas que lá deixaram nos paredões, né, contando a vida cotidiana deles, com cenas temáticas e tal. Tem os fósseis humanos aqui e uma salazinha onde tem o material
material lítico, né, que são as ferramentas de pedra lascada de todos os sentidos, né, como um raspador, ferramentas cortantes, perfurantes, machadinha de pedra polida, né, então tem todo esse material aí. E aí aqui é um museu mais antigo, esse processo está exposto o museu tem um material bom, mas é um museu pequeno ainda que está se já vendo a possibilidade, né, vezes que adquirir recursos para poder reformar, ampliar e atualizar o acervo. O acervo dele é de 2008. É um museu muito bom, pequeno, mas tem um acervo bom. Foi da década de 90. Foi partiu de quem essa iniciativa? Da Nieri Guidon, né? Aqui tem um complexo onde tem o Museu do Americano, tem os laboratórios de pesquisa, que é o Centro Cultural Sérgio Mota, que foi construído na época do presidente, na época era o Fernando Henrique, né? A Nieri Guidon era amigo dele do tempo de USP, e aí ela construiu naquele mandato, acho que em 98 foi quando começou a funcionar, em 98 por aí. Mas é isso, mais um ponto muito bacana para se visitar aqui no Piauí. E mais uma vez deixo aqui a indicação do meu guia, Marinho. E é isso, Marinho, tamo junto, obrigado. Tamo junto. E amanhã nós estamos juntos lá fazendo... Ver a Serra da Capivara. Depois de um primeiro dia dedicado a conhecer os museus e entender a história da região, agora estamos finalmente indo explorar a Serra da Capivara. Hoje vamos ver de perto os locais onde tudo aconteceu, as pinturas rupestres, os sítios arqueológicos e os cenários que preservam parte da história da ocupação humana. É um momento especial para sentir a energia desse patrimônio e nos conectar com esse passado tão significativo. Tem algumas pinturas, cenas de pintura, nós vamos ver essa aqui e aqui, ó. As pinturas datam de aproximadamente 28 mil anos a 3.500 anos BP, que é uma sigla inglesa para antes do presente. É o sítio arqueológico mais importante do parque. Nós temos mais de 1.100 pinturas nesse sítio. Esse sítio nós consideramos onde tem a maior galeria de arte rupestre do mundo no seu local, né? Onde são mais de 1.100 pinturas. E a superfície do solo era um pouco abaixo da passarela e houve 10 anos de escavações aqui onde foi encontrado mais de 100 estruturas de fogueira, foi encontrado próximo de 7.000 ferramentas de pedra lascadas. Foi encontrado aquele cropólito que a gente viu no museu, que é a fezes humana, foi encontrado nesse sítio também. Né? Foi encontrado ossos de animais carbonizados dentro das fogueiras, que era um indício que ele se alimentava da caça e terminava jogando o resto da comida, o osso dentro da fogueira. Todo esse material, eles dataram pela análise do carbono 14, na década de 80, que chega a cronologia desse sítio de 5 mil anos e vai até 59 mil anos. E isso datado pela análise do carbono 14, e foi a partir daí que a Nieri Guidon publica um artigo, né, dizendo que o homem está aqui na América, baseado nessas pesquisas dela aqui, publicou um artigo dizendo que o homem está aqui, é possível dele estar aqui há pelo menos 59 mil anos, né, na América, e que pode ter vindo outros caminhos também, né, para o povoamento das Américas, né. Foi nesse sítio aqui, que foi um sítio muito polêmico, nossos americanos contestaram bastante, porque já tinha uma teoria tradicional do povoamento das Américas pela América do Norte, pela Beringe, né, entre a Sibéria e o Alasca, que o homem veio, o Sapien vem da Ásia, adentrando no período glacial por cima do gelo lá e adentrando por volta de 12, 15 mil anos no máximo, né?
E descobre essa aqui agora. Então, aí posteriormente eles desceu para as outras Américas, e isso via continente. E aqui encontramos vestígio muito superior do que lá, né? E aí então a Nieri Guidon sugere que o homem está aqui na América há muito mais tempo do que se pensava e que pode ter havido outros caminhos, né? Além do que já tinha sido falado. Isso. Aí esses vestígios, ele não é esqueleto humano em si, né? Nós não temos esqueleto com a datação desse tão alta assim. Que a arqueologia são uma ciência, ele depende de outras ciências que são complementares. Então a geologia ela explica que há um motivo para que não encontre o esqueleto humano tão antigo assim. Aqui no esqueleto aqui na Serra da Capivara chega a 10 mil anos, que é Zuzu, que a gente viu no museu, e nós temos Luzia em Lagoa Santa, em Minas Gerais, que chega próximo de 12 mil, 11 mil, alguma coisa, né? A Zuzu então, tem quantos mil? Tem 10. 10 mil. Então eles falam, a geologia fala que o solo aqui tem um teor de acidez muito grande, então não favorece para que um esqueleto humano se dure por muito tempo, né? Eles terminam se degradando por conta do solo ácido. Né? E aí, mas a Nieri Guidon, ela cita as estruturas de fogueira associadas a ferramentas que são a prova do que o ser humano esteve aqui por conta de duas características nessas estruturas de fogueira. Né? Eu posso mostrar? Claro. As estruturas de fogueira, ela tem... As estruturas de fogueira que são encontradas aqui, ela tem duas características para afirmar que foi o ser humano que fez, né? Então, uma das características é a organização de pedra. A organização de pedra em forma de colar ou em forma de trempe, associada a carvão centralizado no meio, essas duas características, ela prova que foi o ser humano. Primeiro, porque não existe animal nenhum no planeta capaz de se organizar a pedra dessa forma, e muito piorou dominar a técnica de fogo, a não sermos nós, né? O cara tem um predador. Atrás dele aí. E aí ela diz que aí os nossos americanos vêm a contestar, falando que a estrutura de 59 mil anos pode ter ocasionado naturalmente. Então uma das teses deles é que poderia ter água transportada essas pedras, ou caído pedras lá de cima e ficaram presas no entorno de uma árvore, pode ter vindo um raio, atingiu a árvore e fica queimando, ficando carvão centralizado no meio. Até que por coincidência uma vez é possível, mas aqui foi encontrado mais de 100 estruturas de fogueira com todo esse padrão, então não tem como. Então não tem como. Isso não é só um indício, é a prova que ele esteve aqui por conta dessas duas características. Certo? Então, e a quantidade, né, que não só aqui nesse sítio, mas com vários outros sítios aqui na Serra da Capivara temos a toca do Caldeirão dos Rodrigos, chega a 18 mil anos, com estrutura de fogueira com esses padrão. Né? Nós temos a toca do Sítio do Meio também, que chega a datação lá já de 40 mil anos, com esses padrões. Então tem vários indícios e vários sítios, não é só esse sítio. Aqui tem vários. E essas descobertas das estruturas de fogueira foram todas nessa área aqui? Aqui embaixo? Em vários setores do sítio, em várias camadas estratigráficas de sedimento. Porque você falou que de ocupação. Foi escavado mais, né? Tava na linha da escada, né? Um pouco abaixo. E aí tudo foi... Foram fruto de 10 anos. Foi fruto de 10 anos. Caramba, velho. Que massa. Pode descer ali? Não. Não pode? Não. A gente pode passar na passarela vendo as pinturas, mas na área onde foi escavado, não. Blocos de ferro. É um mineral encontrado na própria formação de arenito. Aí nós temos outras cores, que nem o branco, que é a gipsitocaulenita, né, que esse mineral encontra em formação de calcário, e tem o cinza, que é mistura de minerais. E as pinturas, elas datam de 3.500 e pode chegar a 28 mil anos. E as pinturas, elas representam a vida cotidiana deles. Era coisa que eles faziam, que eles viam, que eles faziam. Então é comum você ver cena de caça, cena de sexo, até tem cena de rituais. E as pinturas foram descobertas, elas já estavam expostas ou estavam expostas, né? Acho que a população daqui sempre soube, só que não sabia da importância e não sabia que era tão antiga assim. Foi só através
da Nieri Guidon iniciar as pesquisas aqui, que as pessoas descobrem que era uma pintura muito mais antiga e que era muito mais importante, né? Porque eles achavam que tinha sido pelos índios, né, atuais. Feijão bravo. Pois é, isso que eu te falava, feijão, né? Olha ele aberto aqui, ó. Lá na minha cidade tinha. Ó, tem uma vagem aqui aberta, tem outras fechadas. Aí o feijão bravo tem um grupo de papagaio comendo esse feijão aqui, essas vagens. A gente observou quando pensou que não já foi, ele já foi voando. Ó, tem outras vagens bem bonitas ali, ó. Aquelas ali vão abrir logo. Ó, aqui tudinho, resta aqui ali que ele vai comendo. Não tenho foto desse bicho ainda, tô à procura. Não tem papagaio ainda? Não tem. Olha como ele tá aqui, ó. Tá derrubando. E esse ambiente é muito bom para pássaro. Esse vale ele foi o que causou ele foi a passagem de água, né? Rio. Aí eu vindo lá pra cá e veio lapidando a rocha, né? Deixando essa parede aqui assim, de lá pra cá provavelmente vinha um rio que batia nas costas dele também, que é outro vale. Aí esses rios secaram, mas as intempéries do vento, a chuva, a temperatura fez com que vai erodindo, tirando a parte mais mole. O que restou aí foi a parte mais resistente da rocha. Mas vocês acham... E provavelmente aí existia mais outra pedra furada aqui, ó. Existia outro arco que a parte de cima se quebrou e tem pedaço de rocha aqui, que é o indício que foi a parte de cima que quebrou. E é o futuro dessa aqui, ela um dia cair também. Mas que é rocha sedimentar, arenito, né? A pesquisa, eles acham que era um rio ou mar? Não, isso aqui são processos bem dinâmicos e bem distintos. Aqui foi mar, depois teve passagem de rio, né? E um clima tropical úmido com vegetação do tipo floresta amazônica, mata atlântica em alguns pontos e cerrado tinha um contato. E depois a mudança climática por volta de 8 mil anos veio mudando a mudança climática do tropical úmido para o semiárido de hoje. E aí a vegetação ela teve que mudar porque o clima ficou mais quente, né, com mais escassez de água e aí chega a caatinga, que é um bioma atual. A caatinga ela data em torno de 4.500 anos apenas, que se estabelece aqui na região. E aqui é um anfiteatro, é uma estrutura que é realizado um evento anual aqui que termina movimentando o trade de turismo aqui na região. É chamado Ópera Serra da Capivara. Quando ele iniciou, no início dos anos 2000, ele chamava o Festival Interarte Internacional. E aí ele foi realizado por 3 anos, aí ele parou e em 2017 retomaram esse evento, só que ele mais regionalizado, né? Acontece uma vez por ano. É uma vez por ano, ali são 3 dias aqui na Serra da Capivara, aqui nesse espaço, com capacidade de 1.000 pessoas. Normalmente aqui mesmo, Mari, acontece esse evento? Mês de férias, mês de julho ali tem só evento cultural como mistura de dança, peça e música, né? Aqui nós temos 2 tipos de rocha aqui. As duas são rochas sedimentares. O arenito, que é de origem marinho, né? O arenito, um pacote enorme de arenito. E em cima nós temos uma rocha, toda essa parte branca, esbranquiçada,
é um enorme pacote de conglomerado. Esse conglomerado da forma que está aqui em cima do arenito e que pode chegar a 50, 60 metros de espessura e quilômetro de extensão é uma particularidade daqui da Serra da Capivara, né? Aqui no Brasil você encontra no máximo 2 metros dessa rocha, que é uma camada de cascalho no meio do arenito. Aqui não, está em cima e pode chegar a 50, 60 metros de espessura, né? O que aconteceu aqui? Aconteceu um momento com um ambiente com bastante energia, porque para transportar material tão pesado, só que propicia isso é um ambiente fluvial, né? Uma correnteza de água muito grande e também resultado de arrastamento de geleira, e que se propicia esses dois tipos de ambiente com bastante energia, dá um seixo, porque é amontoado de seixo rolado ali. Então o ambiente de correnteza de água com bastante energia, que é rio, né, coisa desse tipo, ele dá um seixo arredondado ovulado e polido. E ambiente de geleira, ela dá um seixo achatado. Os seixos desse ambiente de geleira, ele é achatado por conta que ele não rola, ele arrasta o seixo, então fica um seixo achatado e polido. Aqui temos os dois nessa formação de conglomerado de seixo rolado. Ambas rochas, arenito e conglomerado, resultado de transporte, é rocha sedimentar. Cara, muito top isso aqui, velho. Muito top. Dá pra ver que teve muita movimentação aqui no passado, né? Muito mesmo. Dá pra ver que nesse lugar que é baixo é onde a água passava, onde a água corre, né? Sim. E ali pra frente já sai do vale, Marino? Sai do vale, já a abertura já é um contato com a planície pra lá, planície pra lá. Muito top, E velho. esse vale vem de lá, assim, que nós chamamos daqui de Baixão da Pedra Furada. E aí, pessoal, vocês imaginavam que tinha isso tudo aqui tão perto da gente? Isso é um tesouro, né, pra gente, cara, isso aí. Muito incrível. Um tesouro arqueológico, né? Nós temos a maior concentração de sítio arqueológico das Américas. Na nossa região são mais de 1.300 sítios arqueológicos aqui catalogados. São em torno de 1.000 com pintura. E não é só a parte arqueológica. Quando a pessoa vem aqui para a Serra da Capivara, a cabeça sempre vê a parte da pintura, a parte arqueológica, né? Não é só Mas não é só isso. Quando você chega aqui, que se depara com a geologia, né? Toda essa beleza natural, né? Muito rico aqui. E vem a biologia, né? O bioma, né? Que é incrível. E tem uma resiliência muito grande a Caatinga, né? Para mim é um dos biomas mais incríveis. Hoje está verdinho por conta da chuva, mas chegou o período que para de chover, ela fica totalmente seca, né? Mas não está morta, né? Que é uma forma de adaptação. Igual você falou, né, Marinho? Não é só o bioma... Teve outros biomas aqui antes da Caatinga, né? Sim. Vários outros biomas, Sim. então isso é muito interessante. Mas aproveitando que a gente está aqui já, que daqui a gente vai ver outra paisagem lá, conta um pouco sobre esse parque aqui, sobre o Parque Capivara. A gente não chegou a comentar sobre ele, só sobre os museus, né? Então, o Parque Nacional Serra da Capivara ele foi criado no dia 5 de junho de 1979, né, a pedido de uma equipe de pesquisadores que são a Missão Franco-Brasileira, uma equipe composta de arqueólogos franceses e brasileiros, que foi quem iniciou o início das pesquisas aqui em 1970. E aí em 75 eles escreveram o projeto, né, para criar um parque para poder proteger todo o acervo arqueológico aqui e o bioma, que até então não tinha parque nenhum no Brasil voltado para proteger o bioma Caatinga, e é endêmico do Nordeste brasileiro, né? Então aí foi criar, mandou para o governo do estado, o governo do estado encaminhou para Brasília e no dia 5 de junho criou o Parque Nacional Serra da Capivara. Tem uma área de 130 mil hectares, né, em torno disso. O bioma que predomina aqui é a Caatinga, que nós falamos, está localizado no sudeste do Piauí. A cidade que dá acesso aqui à cidade maior é São Raimundo Nonato, mas nós temos mais 4 cidadinhas menores no entorno, que é Coronel José Dias, João Costa e Brejo do Piauí, né? E o parque está localizado no sudeste do Piauí. É um parque que tem como foco a arqueologia, né? Aqui nós temos muitas pinturas rupestres. Em local nenhum no mundo você vai ver tantas pinturas em poucas horas igual aqui, né? Que são em torno de 2, 3 horas. É possível visitar de 8 a 10 sítios, depende da velocidade. Você não vai fazer tudo correndo, mas temos essa característica pela proximidade, a concentração enorme que dá para ver. Coisa que local nenhum no mundo você vai conseguir ver tanta pintura em curto tempo, né? Então é um parque
que está crescendo o turismo e está movimentando a economia da região, e a gente esperamos que a gente continue quebrando recorde de visita todos os anos. No ano retrasado, 2023, a gente quebrou o recorde de visita, que ultrapassando a casa dos 30 mil, que é muito pouco ainda, foi para 36 mil, e 2024, que a gente encerrou agora o ano, foi para 39 mil, próximo a 39.614 visitantes, né? Então, isso... Você não vai dobrar isso? Isso termina economicamente ajudando bastante a região, já que é uma região que não temos indústrias, fábricas. Então, o que movimenta o turismo aqui, o que movimenta a economia aqui do entorno do parque é o turismo, né? Termina ajudando bastante a questão economicamente da região. É isso aí, pessoal, um lugar muito incrível. A gente não imaginava que existia algo desse tipo aqui. Confesso que para mim, eu creio que para a Ramona também, um dos passeios mais interessantes que a gente fez, uma das viagens mais interessantes, onde você pode ver muita coisa aí dos nossos antepassados, tanto na questão do homem, né, quanto a questão da natureza também. E é isso aí, espero que vocês consigam vir visitar aí. E mais uma vez, deixo aqui a dica do meu guia, especialista aí, Marinho. Isso aí, pessoal, tamo junto.